Olá, nono ano. Nós estamos a mais uma aula, dando continuidade sobre o assunto dos pensamentos evolucionistas. Então, vocês observando essa imagem e comparando com o que nós estudamos na aula anterior, nós vimos que os animais, os seres vivos, eles passaram por um processo de evolução e que houve vários pensamentos evolucionistas e que o mais aceito na atualidade é o de Darwin. E os seres humanos, eles também passam por esse processo de evolução. E um dos principais problemas relacionados à aceitação dessas ideias de Darwin, em sua época, foi o fato de que ele ter mencionado que os seres humanos também passam por esse processo. Ele sugeriu que os seres humanos e as linhagens de macacos tinham um ancestral comum. Na verdade, a sua explicação ela foi interpretada de maneira equivocada e as pessoas da época acabaram afirmando que para Darwin o ser humano teria surgido do macaco. E a gente sabe que esse conceito, essa ideia, ela até os dias atuais, muitas pessoas acreditam, pensam, que realmente houve essa teoria. Na verdade, as palavras de Darwin, elas não quis falar que o homem veio do macaco, e sim que o homem tem um ancestral comum aos macacos, e não que viemos da evolução de um macaco. Então, com os estudos atuais, a interpretação correta é de que compartilhamos esse mesmo ancestral, que os gorilas, os macacos, orangotangos, um ancestral comum que viveu de 5 a 7 milhões de anos atrás. Após a separação desse indivíduo do grupo ancestral, eles seguiram diferentes processos de seleção natural que levaram a diferentes significativas entre nossa espécie e a dos macacos atuais. Então, atualmente, os cientistas eles usam fósseis de espécies ancestrais, já que não existem mais, já são extintas, para tentar desvendar a história da evolução dos seres humanos. Entre os fósseis, nós temos os australopithecus, que andavam sobre duas pernas, o Homo habilis, que tinha maior aptidão para moldar e manipular objetos e ferramentas que outras espécies anteriores. Assim como todas as espécies de seres vivos, a nossa espécie ela também continua em constante processo evolutivo. Então, gente, vamos tirar a ideia de que nós viemos do macaco. Nós não viemos do macaco. Nós temos um ancestral em comum aos macacos, que pelo processo de seleção natural, após a divisão dos continentes, eles foram se adaptando, passando por modificações e formando nova espécie, que eram aptas e que conseguiam sobreviver àquele ambiente. Então, diante ao que nós estamos vendo agora, nós iremos estudar, iremos ver como é que acontece essa evolução, que nós chamamos de teoria moderna da evolução. Quando Darwin ele publicou o livro A Origem das Espécies, ainda não havia conhecimento sobre a estrutura dos cromossomos e dos genes, que foram detalhados mais tarde. Não saber sobre o mecanismo básico da genética tornou mais difícil a tarefa de explicar de maneira satisfatória a característica dessas espécies. Então, como elas poderiam ser transmitidas aos descendentes nesse processo evolutivo. Então, o surgimento da teoria moderna da evolução surgiu ainda com Charles Darwin, com a seleção natural, a variabilidade das características hereditárias e descendência das modificações. A teoria moderna da evolução pode ser também chamada de teoria sintética da evolução ou neo-darwinismo. Ambos se tratam da mesma coisa. Então, nós iremos ver como é esse processo. Alguns fatores que contribuem para essa evolução é a mutação, a recombinação gênica, a variabilidade de espécie e a adaptação. Vamos conhecer cada uma delas. Dentre os fatores citados, nós temos aí a mutação. As mutações, elas podem ser variadas, elas existem aquelas que causam prejuízos ao organismo, como não se desenvolver ou falecer antes do nascimento, por exemplo, as que causam doenças genéticas e as que podem resultar na expressão de uma característica que vai favorecer a sobrevivência do indivíduo. Então, essas mutações, elas acontecem no material genético, que é o DNA, que pode ser espontâneo do próprio DNA, O próprio DNA, ele pode
acontecer modificações. Vocês lembram das proteínas que existem na formação da dupla hélice do DNA, adenina, citosina? Então, às vezes pode acontecer que, por meio de mutação, há uma troca dessas proteínas e pode existir novas características. E as induzidas, que são fatores mutagênicos. Essas fatores induzidas são fatores externas, como por exemplo a radiação solar, materiais radioativos, também pode acontecer mutação, a indução, por exemplo, de vírus e bactérias no organismo, também pode acontecer mutação no DNA. Então, qualquer alteração do DNA vai haver uma nova característica e também pode ser que se desenvolva um novo indivíduo. Aí nós temos aí alguns exemplos de características que sofreram mutações ao longo do tempo. Então, a variedade de espécie humana é uma das coisas mais bonitas da natureza. Isso ocorre por conta de uma palavrinha, nem sempre bem vista, que são as mutações, né? Porque a gente fala em mutações, lembra de coisas horríveis, maléficas, coisas que não são boas. Só que as mutações, ela pode vir para o bem, sim. E essas são algumas mutações que são benéficas e não maléficas. Algumas mutações maléficas, ela podem provocar morte de indivíduos e até alterações no fenótipo, alterações físicas mesmo, como deformação física, problemas de saúde devido a essas mutações. Mas aqui nós iremos citar agora, lendo esse texto que vocês estão vendo, são todas benéficas. Os olhos azuis, por exemplo. Mesmo que cerca de 8% da população mundial tenha olhos azuis, a mutação se deu origem a ela é incrivelmente recente na história da nossa espécie. Embora todos os humanos tivessem olhos castanhos, pesquisadores conseguiram apontar a mutação que levou a essa coloração azul. Então, a cor dos olhos azuis foi devido a uma mutação. A tolerância à lactose também foi um fator que foi influenciado pela mutação genética. Então, nós não nascemos para ingerir leite proveniente de outras espécies. Então, há cerca de 10 mil anos, quando os europeus começaram a domesticar animais como as vacas, uma mutação no gene possibilitou que algumas pessoas continuassem produzindo a enzima, que é a lactase, permitindo beber leite. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm essa tolerância. Os cabelos ruivos também foi uma mutação genética. Embora muitas pessoas conheçam ruivos, a cor do cabelo ainda é bastante rara. Só 4 a 5% da população tem esse tom de cabelo. Não ter os dentes de siso, que são os últimos dentes. Então, acredita-se que com todos os mamíferos, nossos antepassados tiveram 3 conjuntos de 4 molares na parte de trás da boca, para ajudar a moer a dura vegetação que comiam. Mas como conseguiram controlar o fogo, então os alimentos ficaram mais fáceis de ser mastigados, então não era necessário ter esses dentes de siso. E muitos de nós hoje nem têm esses dentes, né? O fóssil mais antigo conhecido pela falta do terceiro molar é da China e tem cerca de 350 mil anos de idade. Outro fator é a recombinação gênica, que é uma mistura de alelo de organismos parentais diferentes, em que a recombinação acontece antes de serem transmitidas. Então, a recombinação gênica, por sua vez, ela ocorre durante a formação dos gametas na meiose. Ela possibilita que os genes se combinem e se distribuam de forma diferente nos cromossomos homólogos. Então, os processos de mutação e de recombinação gênica, ela permite uma maior variedade de genótipos possíveis na espécie, ou seja, aumenta a variabilidade genética, o que possibilita a existência de várias características diferentes entre os indivíduos, que são fenótipo. Então, o que se manifesta, a parte externa, nós chamamos de fenótipo, impactando sobre a seleção natural da espécie dentro do seu ambiente. Então, aquele que tem a variabilidade genética mais resistente a determinado ambiente é o que sobrevive e que vai gerando novos descendentes, como nós vimos na aula anterior. Os que não são tão resistentes acabam entrando em extinção e ficando para trás.
Temos ainda o fator da seleção sexual. São fatores que favorecem a obtenção de parceiros sexuais. Então, a seleção ela pode ser intrasexual, a disputa entre machos, e seleção intersexual, que é a escolha de parceiros. Na seleção intrasexual, o macho ele precisa disputar com o outro, então precisa o mais forte, o que tem chifres maiores, as melhores garras. Então eles disputam entre si e o macho vitorioso vai conseguir se reproduzir. Na seleção intersexual, ele está baseado na atração, na construção de ninhos, cor de penas, canto, dança. Isso é mais para a questão das aves, né? Aqueles que têm penas mais bonitas, o canto, ele atrai a fêmea. Então, esse macho saudável, ele será saudável para a procriação, então vai se reproduzir. A deriva genética, ela corresponde a uma drástica alteração no número de indivíduos e, consequentemente, de genótipos e fenótipos, de uma ou de várias espécies, ocasionada por fatores naturais e repentinos, tais como terremotos, tsunamis, queimadas e outros. Exemplificando, em uma enchente, podem ser eliminados aleatoriamente muitos indivíduos de uma população, e os que sobrevivem, eles não são necessariamente os mais adaptados. Aí nós temos aí, na deriva gênica, ele é uma frequência de alelos e fenótipos, ele é alterado sem ter relação com adaptação, então não tem nada a ver com adaptação. Elas são visíveis em população pequenas, pois certos fenótipos eles podem sumir e outros podem aumentar de frequência. A deriva gênica pode ter um efeito de fundador. Em que isso consiste? O seguinte, vocês estão observando aí essa imagem, são várias joaninhas. Tem joaninhas com pintinhas e sem pintinhas. Então, o que acontece? Uma dessas joaninhas, suponhamos que é sem pintinha, ela vai sair desse seu grupo e vai migrar para um outro lugar. Então, ele será o fundador. Lá ele vai se reproduzir e vai gerar seus descendentes. Então, nesse local em que ele migrou, em que ele saiu do seu lugar para viver em outro, ele povoou aquele lugar, por isso é chamado de fundador. Lá, ele vai procriar a sua espécie. Nós temos também na deriva gênica o efeito gargalo. Então, isso geralmente acontece em desastres naturais, incêndios, inundações. Os sobreviventes ele pode apresentar diferenças nas suas frequências de alelo e fenótipo, comparados na população original. Então, vocês observando aí nessa primeira garrafa, tem bolinhas, né, amarelas e azuis. Então, veja que logo no início nós temos muito mais amarelas que azuis. Mas por algum efeito que aconteceu, desastre natural, as bolinhas, os indivíduos que estão representados aí pelas bolinhas amarelas, eles foram desaparecendo e sobreviveram aquelas, né, na adaptação, a maioria, a quantidade, os indivíduos que estão representados na cor azul. Então, eles vão se reproduzir e vão estar presentes com mais frequência nesse local. Por fim, outro fator que contribui para a evolução das espécies são as migrações. Elas atuam como fator evolutivo para as espécies porque proporcionam fluxos de agente entre as diferentes populações. Então, em uma população, a entrada de um indivíduo de um grupo populacional diferente possibilita a introdução de novos genes e, consequentemente, características diferenciadas das existentes. Então, esse fluxo gênico inclui vários tipos de eventos diferentes, como o pólen sendo transportado por outras flores, pássaros fugindo do inverno e até mesmo pessoas se mudando para outras cidades, estados ou países. Então, indivíduos, né, com genótipos diferentes poderão se relacionar com esses novos indivíduos, formando uma nova espécie. Então, genótipos diferentes, uma nova evolução. Como atividade para a frequência, eu vou postar no grupo de vocês um link do YouTube de um vídeo que trata-se de uma especulação sobre a possível evolução dos seres humanos. Então, como havia dito, né, os seres vivos eles continuam em evolução. Será que isso é verdade?
E vocês acreditam nisso? Então, assistam ao vídeo, vejam o que é que as pessoas falam a respeito e respondam as questões que estarei postando no grupo de vocês. Até mais. Qualquer dúvida, no privado.